Meus amigos, uma notícia urgente, urgentíssima. Hoje, nessa manhã, final da manhã do dia 1º de fevereiro de 2024, Anderson Torres, todos sabem das acusações gravíssimas que o sistema fazia pesar sobre o Anderson Torres a respeito da tal da tentativa de golpe, lá do dia 8 de janeiro de 2023. Hoje, nesta manhã, o Ministério Público Federal pede e promove o arquivamento de um inquérito em que se investigava ali aquilo que se apontava inicialmente como a possibilidade do Anderson Torres haver, àquela altura, agido com uma omissão intencional. Ou seja, ter feito uma vista grossa a fim de que se facilitasse aquilo que a parte do sistema que está no poder chama de um atentado contra... Vocês sabem. Muito bem. Após investigações que exauriram todos os tipos de elementos de formação, de convicção e tudo mais, o procurador da República responsável por este inquérito promoveu o arquivamento contra essas acusações contra o Anderson Torres. Vamos verificar aqui os termos em que, nesta manhã de hoje, é publicada a decisão do Ministério Público Federal pedindo o arquivamento, portanto, do inquérito que se investigava essa possível omissão do Anderson Torres. Vamos lembrar que o Anderson Torres, em 2022, com a saída e o término do governo Bolsonaro, ele era ministro da Justiça, portanto, afastou-se ali, obviamente, terminou a sua passagem no Ministério da Justiça, por conta do bom trabalho que fez. Então, foi convidado pelo governador do DF a assumir a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, no governo reeleito do governador Ibanez. Muito bem, aceitou, foi nomeado, mas nem tomou posse, foi passar férias. Foi passar férias na Flórida com a sua família. No dia 8, então, ocorre aquela situação e aí o Anderson Torres já foi imediatamente, dizem que até por ideia de Alexandre de Moraes, imediatamente afastado do cargo, inclusive o governador também do Distrito Federal. O Anderson Torres teve prisão preventiva decretada, voltou ao Brasil para esclarecimento dos fatos, foi preso, ficou 4 meses preso e agora, ainda hoje, está em prisão domiciliar, com tornozeleira e tudo mais. A vida acabou. O cargo da PF já era. Vencimento, subsídios, o dinheiro, o salário da PF já era. O homem acabou, a saúde acabou, a família acabou, tudo acabou. E agora, o Ministério Público Federal pede o arquivamento, entendendo que o Anderson Torres não agiu nem por ação, nem por omissão, de forma intencional, a cooperar com nenhuma baderna. Vejam vocês, isso depois de uma vida, de uma família destruída. Assim como tem nesse momento outros que estão com a vida e com a família destruída. Dizem que é exemplo do Coronel Naime. Bom, em relação a Anderson Torres, está aqui na Veja. A Veja está dando isso com exclusividade. Até esse momento em que gravo esse vídeo, nenhum outro veículo de comunicação está noticiando isso. Inclusive, Bolsonaro, já ciente dessa matéria da Veja, dessa notícia do arquivamento, o Anderson Torres já sabe do arquivamento, a sua defesa já se pronunciou e o Bolsonaro indaga: quem vai reparar essa injustiça? Diz aqui o título da matéria da Veja: MPF arquiva inquérito civil contra Anderson Torres pelo 8 de janeiro. Procuradoria não encontrou provas para culpar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. O Ministério Público Federal arquivou um inquérito civil instaurado para investigar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, por supostas ações ou omissões que podiam ter contribuído para as depredações do dia 8 do ano passado em Brasília, quando vândalos, vocês sabem, invadiram os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, e Anderson Torres ficou preso, como se disse, 4 meses e ainda está em prisão domiciliar, na verdade, usando tornozeleira e tudo mais. O caso foi conduzido, essa investigação
Foi conduzido pela equipe do procurador Carlos Henrique Martins Lima, que analisou provas reunidas contra Anderson e concluiu que não houve dolo na conduta do ex-ministro e também ex-secretário do Distrito Federal. Disse o procurador ao pedir o arquivamento das investigações, aspas, embora seja possível apontar alguma falha no serviço de inteligência dos órgãos de segurança pública que não foram capazes de identificar previamente o intuito dos manifestantes ou apontar algum erro no fluxo de informações, não se verifica em relação a Anderson Torres uma conduta intencional que pudesse ter facilitado os atos cremosos daquela ocasião. Segue a matéria da Veja. Na decisão, o procurador que pediu o arquivamento do inquérito, o procurador Carlos Henrique, ressalta que nos dias anteriores à invasão, as informações que circulavam dentro dos órgãos de segurança apontavam, ao contrário, baixa adesão ao movimento. E, além disso, ele entendeu que houve repentina mudança, o procurador entendeu que houve repentina mudança no perfil dos participantes na véspera do quebra-quebra, diferente do caráter ordeiro dos acampamentos que se verificaram nos meses anteriores. O procurador então concluiu que, aspas, percebe-se que o secretário de Segurança, Anderson Torres, não teve meios suficientes para impedir as graves consequências das invasões daquele fatídico dia 8. No decorrer da apuração do MPF, foram realizadas diligências, ouvidas testemunhas, analisadas gravações de câmeras de segurança e anexados documentos oficiais de órgãos de segurança. Também foram compartilhadas provas de investigações de tribunais superiores. O procurador juntou provas e relatórios da CPI. O procurador também analisou o relatório da CPI do 8 de janeiro, da CPI do DF, mas não encontrou provas suficientes para incriminar o ex-ministro e também ex-secretário. Disse o procurador, que pediu arquivamento. Importante consignar que, embora o relatório da CPMI do Dino tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, aquela CPMI trata-se de aquele relatório daquela CPMI trata-se de documento que carrega em si viés político, visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam, com sua atuação, atender a expectativas políticas. O procurador destacou que não há elementos para concluir que Anderson tinha o intuito de permitir que manifestantes depredassem os prédios. Ao contrário, aspas para o procurador, em diversos momentos da investigação, o que se verifica é a adoção de medidas por parte do secretário Anderson Torres para promover a segurança no DF e tentar impedir que os cremosos avançassem ainda mais em sua empreitada, disse o procurador. E o MPF ressalta que Anderson não foi municiado com informações suficientes antes da viagem que ele fez aos Estados Unidos, sobre o caráter belicoso das manifestações. Disse o procurador, também, segundo a Veja, que mensagens encontradas no celular do ex-secretário Anderson Torres contribuíram para o arquivamento do inquérito, contribuíram para o entendimento de que ele não teve nada a ver com aquilo. Em uma dessas mensagens do seu celular, foi enviada na hora em que os manifestantes estavam se deslocando para a esplanada dos ministérios. O doutor Anderson Torres, mesmo estando no exterior, determinou que a polícia militar não deixasse os manifestantes entrarem na sede do STF. A mensagem com aspas, o doutor Anderson Torres teria digitado: "Não deixe chegar no Supremo", ou seja, dizendo para seus auxiliares assegurarem, protegerem a sede suprema e impedirem o avanço daqueles sacripantas. Escreveu, e aí segue o procurador, conforme se depreende dos fatos apontados, Anderson Torres tentou evitar danos promovidos pelos cremosos no dia 8. E mesmo à distância repassou orientações para impedir consequências graves dos atos. Segue a matéria. Bolsonaro e a defesa já se manifestaram. A defesa diz que acredita na justiça, continua acreditando também, e que tudo restará claro, como já está começando a ficar claro, a inocência do seu cliente. E Bolsonaro, certamente, falando aí em nome de muitos brasileiros, se perguntou nas suas redes sociais após essa notícia: quem vai reparar esta tenebrosa injustiça praticada contra um ser humano, como a esquerda gosta de dizer?
Um ser humano que nunca recebeu uma visita do ministro dos Direitos Humanos, dos amigos comunistas, do Lula. Quem vai reparar? Pergunta Bolsonaro e os brasileiros. Essa injustiça feita contra um ser humano, contra um pai de família, contra um profissional exemplar, o Dr. Anderson Torre, que merece os nossos respeitos. Se inscrevam neste canal, ativem o sininho. Se você já está inscrito, verifique se você ainda está inscrito ou só pensa que está. Deixe o seu like em letras garrafais, porque é muito importante. Compartilhe. Sente o dedo, compartilhe. Ao compartilhar, se pergunte para quem está compartilhando. Quem vai reparar essa injustiça?